Em A Gaia da Ciência, Nietzsche nos desafia a repensar o que significa ser verdadeiramente livre. Para ele, a liberdade não é simplesmente a ausência de limitações externas, mas a conquista da capacidade de ser quem realmente somos, sem as amarras da vergonha impostas pelas normas sociais. O que sua consciência revela? Você se tornará quem você é? Essa afirmação central em sua filosofia não é apenas uma reflexão profunda sobre o autoconhecimento, mas também uma crítica contundente à forma como a sociedade molda e restringe nossa verdadeira essência. A vergonha, esse sentimento tão comum e tantas vezes invisível, emerge como um dos maiores inimigos da autenticidade. Nietzsche nos alerta para o perigo de viver de acordo com as expectativas alheias, nos moldando em imagens idealizadas que nos afastam do nosso verdadeiro eu. Ele aponta a crueldade daqueles que, ao envergonhar as outras pessoas, reforçam essa prisão mental. Mas por que vergonha tem esse poder destruidor? E como ela impede nossa jornada em direção à liberdade plena? Nesse vídeo vamos explorar como a vergonha pode ser um obstáculo para o autoconhecimento e o crescimento pessoal, iluminando o caminho para a liberdade proposta por Nietzsche e a importância de nos libertarmos das imposições sociais. Se já nos perguntamos quem realmente somos, talvez a resposta resida em nos libertarmos da vergonha e nos reconectarmos com o que de fato nos define. Em A Gaia Ciência, Nietzsche declara: a quem você considera mal? Aqueles que constantemente buscam envergonhar os outros. O que é mais humano do que poupar alguém da vergonha? Qual é o verdadeiro sinal de libertação? Simplesmente não ter mais vergonha de si mesmo. Segundo Nietzsche, ser verdadeiramente livre significa estar desprovido de vergonha, e ele considera que aqueles que envergonham os outros são moralmente negativos. Mas por que é tão crucial ser livre da vergonha e por que envergonhar os outros é prejudicial? Essas são as questões que desejamos explorar nesse vídeo, começando com uma pergunta fundamental: o que significa ser verdadeiramente livre? No livro A Gaia Ciência, Nietzsche afirma: o que sua consciência revela? Você se tornará quem você é? Permita-me aprofundar nesse tema. Essa é uma ideia central na filosofia de Nietzsche, e eu não apenas concordo com ela, mas também a considero a base para esse vídeo. Todos nós possuímos um verdadeiro eu que devemos nos esforçar para realizar. Entretanto, é possível que nunca consigamos alcançar a plena realização do nosso verdadeiro eu. Se imagine como a semente de um carvalho. Embora você, como semente, contenha o potencial completo para se tornar um imenso carvalho, a realização desse potencial depende de condições adequadas, como um solo fértil, luz solar adequada, chuvas e nutrientes necessários. Sem essas condições ideais, você pode não se desenvolver completamente. Portanto, a verdadeira liberdade é a capacidade de se tornar o que você realmente é, de atingir a expressão mais plena e autêntica de si mesmo. Com essa perspectiva em mente, podemos voltar à questão da vergonha. Por que a vergonha é um obstáculo negativo? Porque ela pode impedir que você se desenvolva plenamente e alcance seu verdadeiro eu. Para entender essas coisas de forma mais clara, vamos examinar mais detalhadamente o conceito de vergonha. O que está por trás da vergonha? A mente que sente vergonha pode pensar: quem eu sou não corresponde ao que eu deveria ser. Mas o que essa afirmação realmente significa? A mente envergonhada geralmente tem um ideal ou padrão específico. Ela constrói uma imagem de como um homem, uma mulher, um pai ou uma esposa deveria ser. E quando a mente vergonhosa se compara a essa imagem idealizada, ela frequentemente se percebe como inadequada. Esse processo de comparação
e autoavaliação resulta na sensação de vergonha. Mas de onde vem essa imagem idealizada? Todos os deveria vêm das normas e expectativas impostas pela sociedade. Reflita um pouco sobre isso. Quando você era um bebê, tinha noções do que deveria fazer? Provavelmente não. Você simplesmente agia de acordo com suas próprias vontades e necessidades. Uma mente pura e não condicionada diz: é isso que eu desejo fazer. Já uma mente condicionada diz: é isso que eu deveria fazer. Assim, quando você vive de acordo com um deveria, você está se afastando do seu verdadeiro eu e se tornando um reflexo das expectativas sociais. Você se torna uma marionete manipulada pelas exigências e imagens projetadas pela sociedade. Se você compreende essa dinâmica, entende por que Nietzsche considera a vergonha um aspecto negativo. Envergonhar os outros significa rejeitar e invalidar quem eles realmente são e forçá-los a se conformar com as expectativas que você tem para eles, em vez de permitir que sejam autênticos. E quando você se submete à vergonha que os outros impõem, você está rejeitando o seu verdadeiro eu. O que ocorre quando rejeitamos nosso verdadeiro eu? Em um livro chamado A Cura da Vergonha que Nos Prende, John Bradshaw argumenta que, para escapar da vergonha, muitas vezes acabamos criando personas falsas e superficiais. Vamos considerar um exemplo ilustrativo. Na infância, Timmy era extremamente sensível, criativo e intuitivo. Ele chorava com facilidade ao assistir a filmes emocionantes e ouvir músicas melancólicas. Preferia pintar a praticar esportes. Sua sensibilidade e talento artístico eram evidentes, e ele possuía um potencial significativo para se tornar um grande artista. No entanto, sua mãe constantemente o comparava de uma forma desfavorável com seu irmão. Ela dizia: você deveria ser mais atlético, extrovertido, como seu irmão. Seu irmão é um verdadeiro homem, e você deveria aspirar a ser como ele. Você é apenas um garotinho magricelo, pequeno e feminino. A mãe de Timmy frequentemente o depreciava e o envergonhava por ser quem ele era. Isso fez com que Timmy passasse a pensar: quem sou eu? Quem sou eu não corresponde ao que eu deveria ser. Há algo fundamentalmente errado comigo. Para escapar dessa vergonha, ele abandonou seu verdadeiro eu, o eu artístico, sensível e intuitivo, e começou a adotar uma personalidade que não lhe era autêntica. Passou a imitar as ações do seu irmão, frequentando academias, jogando futebol e em geral se comportando de forma mais masculina. Timmy começou a interpretar esse papel masculino e usar uma máscara para se proteger da vergonha. No entanto, para desempenhar esse papel de forma convincente, ele teve que acreditar que não era mais apenas uma fachada. Assim, ele teve que se convencer de sua nova persona antes de convencer os outros de sua nova imagem. Ao fazer isso, ele cortou o contato com seu verdadeiro eu autêntico. Como ele estava interpretando um papel e esses comportamentos não eram genuínos para ele, sua vida passou a girar em torno das aparências externas, em vez de desenvolvimento pessoal. Isso resultou em um sentimento de alienação e isolamento, pois ele se sentia solitário mesmo na presença dos outros, porque nunca realmente enxergavam seu verdadeiro eu. O que acontece com Timmy no final? Felizmente, em algum momento, ele percebe que está preso em um relacionamento tóxico. As pessoas que te cercam, especialmente sua mãe, tentam controlar sua vida, e até então, ele havia submetido aos desejos dela. Ele estava vivendo a vida que elas queriam para ele, em vez de buscar a vida que ele realmente desejava. Eventualmente ele começa a perceber a futilidade desse estilo de vida. Ao viver de acordo com as expectativas de sua mãe e do seu irmão, ele mantém um relacionamento com eles, mas se dá conta de que esses relacionamentos não são autênticos. Ele não tem verdadeira intimidade com essas pessoas. Elas não conhecem quem ele realmente é. E como elas não conhecem seu verdadeiro eu, Timmy se sente solitário
na presença delas, sem nenhuma conexão genuína. Seu relacionamento com elas é baseado em poder e controle e não em afeto verdadeiro. Reconhecendo a futilidade de manter essa fachada e de viver um papel que não lhe era verdadeiro, Timmy decide mudar sua abordagem. Ele encontra novas pessoas que o aceitam como ele realmente é e começa a viver de acordo com seus próprios desejos e valores. Ele retorna a se conectar com seu verdadeiro eu, desenvolvendo relacionamentos autênticos e deixa de se sentir isolado. Timmy se sente revitalizado e enraizado em sua vida, recuperando sua paixão pela arte e a vida que havia perdido ao abandonar seu verdadeiro eu. Portanto, por que a vergonha é prejudicial? Simplesmente porque ela nos impede de nos tornarmos quem realmente somos e de viver de forma autêntica. No entanto, é importante separar uma coisa da outra. A vergonha tóxica, aquela que surge da ideia de que eu não sou quem eu deveria ser, e possíveis formas de vergonha mais construtivas. Existe a possibilidade de uma vergonha saudável que surge da noção de quem eu sou, não é quem eu quero ser. Mas essa é uma discussão diferente e complexa que merece um aprofundamento no futuro. Como sempre, esse vídeo reflete apenas minha interpretação e compreensão das ideias de Nietzsche, e não deve ser tomado como um conselho absoluto. Conhecimento, liberdade e vergonha são um caminho para o verdadeiro eu. Nietzsche nos desafia a repensar a verdadeira liberdade. Para ele, ser livre não é apenas se livrar das restrições externas, mas também superar a vergonha que nos aprisiona internamente. Você se tornará quem você é. Essa busca pela autenticidade é a chave para a liberdade verdadeira. Quando a vergonha nos invade, ela impede que nos tornemos quem realmente somos e nos força a viver conforme as expectativas da sociedade. Nietzsche vê a vergonha como um obstáculo profundo ao autoconhecimento. Ela surge quando nos comparamos com padrões idealizados que não refletem nossas verdadeiras essências. Esses padrões muitas vezes são impostos pela sociedade e nos moldam em algo que realmente não somos. Ao ceder à vergonha, estamos negando nossa liberdade de ser autênticos. No exemplo de Timmy, o garoto sensível e artístico que tenta se conformar ao modelo de masculinidade imposto pela sua mãe, vemos o impacto destrutivo da vergonha. Ao tentar viver segundo um deveria social, ele se afasta de sua verdadeira essência. Ele cria uma persona falsa para escapar da vergonha e perde sua autenticidade, vivendo para agradar simplesmente os outros. No entanto, quando o Timmy reconhece a futilidade dessa fachada, ele começa a se reconectar com sua verdadeira identidade e encontra a liberdade de ser quem realmente é. A verdadeira liberdade para Nietzsche é viver sem vergonha, sendo fiel a si mesmo. Isso significa abandonar imagens idealizadas de quem deveríamos ser e abraçar nossa própria autenticidade. Quando deixamos a vergonha de lado, podemos finalmente nos tornar quem realmente somos, sem medo do julgamento externo. Para finalizar, Nietzsche nos ensina que a verdadeira transformação começa quando deixamos de viver de acordo com as expectativas dos outros e começamos a viver de acordo com nossos próprios valores. A vergonha nos prende, mas a autenticidade nos liberta. Só assim podemos atingir nossa plena liberdade e realização pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.